Está no ar mais um ConteCast e hoje eu tenho a honra de receber ele que é fundador da Cellfit Academias, fundador e CEO da Face Doctor, especialista em franquias, equity, M&A e expansão de empresas. Meu amigo Nelson Lins, seja muito bem-vindo. Grande Mauro Conte, cara, obrigado aqui pela participação, é uma honra estar aqui, né? Tivemos vários desencontros, viajando bastante aí e era pra gente estar aqui antes, né? Mas fico muito feliz a gente ter conseguido encaixar a agenda aí e estar participando aqui do teu podcast, que inclusive parabéns, é o nome, menção aí, ConteCast, tem tudo a ver com o teu nome e conta comigo aí, tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana e vou aprender muito também. Muito obrigado. Isso aí, Nelson. Prazer te ter aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tamo junto. Vamos lá. Vamos com tudo. Com certeza. Vamos lá. Então, assim, antes da gente entrar em alguns assuntos que eu sei que tem bastante gente aí querendo escutar, conta um pouquinho pra gente quem é o Nelson. Maravilha. O Nelson, primeiro, não posso deixar nunca de esquecer que eu sou filho de Deus, servo de Deus, né? Sou marido da Florence, pai do Benjamin e do Luca e possivelmente vamos tentar aí mais uma menininha agora, um Sério? terceiro, Legal. isso. Uma terceira, não tá grávida ainda, calma. Parabéns. Já quer dar o parabéns, né? Mas agora a gente vai liberar a porteira em janeiro, agora próximo mês pra gente tentar, né? Então, quem sabe aí vai vir a menininha que a gente tanto espera. Oh, amém, amém. Né? Que legal. E também empreendedor, né? Iniciei minha jornada empreendedora em 2009. Para as pessoas que sabem aí da minha história, antes de iniciar minha jornada empreendedora, tive diversos desafios, né? E desde a parte financeira e depois, quando estava um pouco mais estruturado, eu já estava no Bradesco e lá dentro do banco eu comecei a ir para uma linha de crescimento. Entrei como escriturário, né, e fui galgando. Lá tem plano de carreira fechada, né, então passei por diversos setores do banco. Isso me ajudou muito, né, para a minha estruturação depois como empreendedor, especialmente para tomada de crédito, né, e isso foi muito importante. E passando esse período, eu me transformei, fui promovido a gerente, né, depois de alguns anos. Mas aquela inquietude, eu acho que Com quantos anos isso? eu tinha cerca de 20 e poucos anos, eu era super jovem. 20 e poucos anos já era gerente. Já era gerente, né? Eu tive, assim, graças a Deus, Deus sempre me abençoou muito e eu batalhei muito ali pelo crescimento do banco. Eu estudava muitos produtos, né? Sempre eu pensei em crescimento. Então eu lembro que no banco eu perguntei para o meu gerente geral na época, seu Givaldo, sempre eu falo muito dele. Seu Givaldo, o que eu faço para crescer no banco? E ele falou, Nelson, aqui no banco, a parte mais importante que vai te fazer crescer é você vender. Vender? Vender o quê, seu Givaldo? Eu não estava entrando no banco, eu não sabia o que eu vou vender aqui dentro, né? Vender os produtos do banco. Previdência, capitalização, consórcio, cartão de crédito. E eu, com muito afinco, estudei muito esses produtos e eu bati muitas metas, Mauro. Desde o início eu bati a meta da agência, meta regional, meta do Brasil. Então eu sempre me destaquei muito nisso. Então sempre quando tinha alguma oportunidade, eu sempre solicitava, seu Givaldo, eu quero oportunidade, eu quero ser caixa. E quando apareceu uma oportunidade, eu quero ser promovido a ser caixa. E então eu fui crescendo, fui para a tesouraria, para o balcão de serviços diversos, balcão de serviços gerais, fui para assistente de gerente, virei gerente de PAB, que é um posto de atendimento bancário pequeno dentro da pilha Rayovac. Então aquela agência ali, cara, eu fiz treme, era uma agência pequenininha, acho que um pouco maior do que isso aqui. Só que aquela agência ali do Brasil era a agência que mais vendia cartão de crédito. As pessoas não sabiam como é que eu estava vendendo tanto ali. Então foi muito bacana o banco, muita experiência positiva. E até fazer uma pergunta, tu tinha alguma referência nesse teu começo que tu pôde te espelhar e dizer assim, esse aí é uma pessoa que eu me espelho bastante? É uma excelente pergunta. Eu tive a oportunidade de trabalhar, não sei onde esse cara está hoje,
tá? Mas se estiver me ouvindo aí, o nome dele é Robson Toscano. Esse cara era um fenômeno da venda, era impressionante que uma das primeiras empresas que eu trabalhei antes de entrar no Bradesco, ele era o diretor comercial de uma empresa que vendia livro de porta em porta. E você não recebia salário fixo CLT. Então, quando eu entrei lá, cara, eu estava passando muita dificuldade financeira, né? Então, quando eu entrei, ele falou assim, Nelson, aqui se você for empenhado, tiver força de vontade, você vai ganhar dinheiro. Mas a gente só vai te dar 14% sobre a venda de cada anúncio publicitário que você fizer. Tem que vender. Mas, cara, tem que vender. Tudo tá ligado à venda, né? Tudo tá ligado à venda. E eu sempre digo, a venda liberta. Total. Quem vende... Então, eu já nasci com esse DNA do seguinte, eu via o Robson... Sabe aquele filme lá do Lobo do Wall Street? Sim. O cara era igual. Eu nunca tinha assistido esse filme na época, mas quando eu vi o filme eu falei, cara, esse cara é igual o Robson Toscano. Ele era um cara pequenininho, ele subia na mesa, colocava o pé na mesa e começava lá a incentivar e dar treinamento de venda. Então, eu vi o Robson fazendo isso e eu saía na rua de porta em porta para vender anúncio publicitário. Ali foi o começo. Ali foi o começo. Eu vendi muito anúncio publicitário e terminei sendo promovido. E eu criei um grupo de liderados ali naquela época. Eu era super jovem. E eu tinha talvez uns 12, 15 pessoas que estavam abaixo de mim, que eram vendedores. E eu ganhava comissionamento em cima das vendas que eles faziam, né? Então, quando eu entrei no banco, eu já vim com um background de uma empresa que era desafiador você vender. Porque você está vendendo, o nome da empresa era SOS Médicos e Hospitais. Então, ela não tinha uma credibilidade em termos de força como um Bradesco. Isso antes do banco. Isso antes do banco. Então, imagina que eu tinha que ir para lá o cara não sabia quem eu era, não conhecia a empresa. Desafiador. E eu vou vender um anúncio publicitário. E eu não tenho carro, eu tenho que bater na porta do cara, eu tenho que pegar ônibus para chegar lá no cara, eu chego lá todo suado, ou seja, não tenho a condição de você estar no Bradesco. Quando eu entrei no banco, eu lembro que eu senti uma facilidade muito grande. Já tinha uma base formada. Porque eu lembro que eu pensava o seguinte, que loucura, isso aqui eu não estou vendendo, isso aqui é tirar pedido. E todo mundo estava falando, cara, eu estou vendendo, tá difícil vender. Eu falei, Nelson, o que você está fazendo para vender? Eu falei, gente, vocês não estão vendendo. Isso aqui é tirar pedido. Como assim tirar pedido? Vocês não estão vendo? O Faustão, na época, um dia anterior, tá lá no programa do Faustão pro Brasil inteiro falando SOS Mata Atlântica, que é o título de capitalização. Vá no Bradesco amanhã, na segunda-feira, na agência e fazia todo o marketing. É um marketing violento. O Bradesco, na época, era o maior banco privado da América Latina, um gigante. E aí, quando a pessoa... Venda é segurança. As pessoas entendem que venda está atrelado diretamente à segurança. Quando a outra parte confia em você no produto, então você está... É muito propício a você conseguir fazer a conversão da venda. E você percebe que... Pessoas compram de pessoas, né? E você percebe que aquele cliente que está na tua frente, ele... muitas vezes ele está interessado no produto e o fato dele não converter e não fechar pode... se aprofundar, está atrelado à falta de segurança. Confiança, né? Aí uma parte menor, falta de rapport, falta de conexão. Mas a estrutura mais sólida é a falta de segurança. Então, se essa pessoa não confia, ali ele não vai fazer venda. Eu estava no Bradesco, quando o cliente entrava no Bradesco, se tinha algum cliente que era mais desafiador, um pouco mais desafiador, eu falava, senhora, e eu falava isso com confiança, porque era real. Senhora, olha só, a senhora vai deixar o seu dinheiro na capitalização. Eu estou percebendo que a senhora está um pouco insegura. Entretanto, a senhora está no banco, no maior banco da América Latina. A senhora está preocupada que o Bradesco vai fazer alguma coisa com o seu dinheiro? Ela está dentro da agência do Bradesco, um banco fortíssimo. Aí ela olhava para o outro. Tem local mais seguro do que a senhora deixar o seu recurso? Tem o nome, do que aqui no banco? Então é ela. Tá bom, eu vou assinar aqui. Então, para mim foi muito fácil depois que eu peguei. Basicamente, eu entrei logo na minha parte de graduação de venda num nível mais hard, ali na faixa preta de desafio. Tirava de letra. Não era fácil você vender anúncio publicitário. Quando eu entrei no Bradesco, quando eu comecei a vender, isso teve uma facilidade muito grande para eu poder crescer ali dentro. E como você falou, Mauro, hoje tudo é venda. Eu estou sentado aqui, eu estou vendendo. Eu estou agora... Você só muda o nível
e o degrau que você vai estar tendo e o tipo de produto e o tipo do comprador. Mas no final tudo é venda. Nelson, e tudo que tu faz, tu é obstinado dessa forma, porque eu sempre digo, né? Tu é um CNPJ, tu tinha na tua cabeça que tu era um CNPJ dentro de um outro CNPJ. Cara, tu trabalhou... Que pergunta incrível. Para mim, essa pergunta que você está fazendo, assim, bate muito nos principais pilares que eu acredito que faz a diferença da pessoa construir verdadeiros impérios, né? E eu falo isso com toda a humildade do mundo, tá, gente? Porque às vezes eu fico me perguntando, cara, meu Deus, como é que eu consegui chegar até aqui, né? E às vezes eu vou começar a pesquisar no ChatGPT, o patrimônio que eu construí, aí eu vou olhar mundialmente em termos de patrimônio, a última pesquisa era mais ou menos isso, 0,003% da população mundial. Cara, mas espera aí, eu era um cara que eu passava fome, eu me vestia de elefantinho, ganhava R$ 25 para animar uma festa infantil vestido de elefantinho. O que me faz sair do completo zero, sem família rica, e participar de 0,003% da população mundial? Aí eu vou para Dubai, vou estar no melhor hotel de Dubai. Eu estou falando do mundo, se eu for para Nova York, isso é independente. Como é que você faz isso? Então aí sai daqui de Casa Amarela, em Pernambuco, no bairro Popular. Então, essa tua pergunta que você fez, né, quando eu fico me perguntando, cara, quais são os grandes diferenciais? Para mim, esse é um dos principais, sem sombra de dúvida. Então, um cara obstinado. A obstinação, né? Todo mundo fala resiliência, tá? Mas a minha chega ao ponto de ser... mais forte. Cara, não sei se a palavra é mais forte, mas chega a ser uma linha de meio que psicopatia, assim, de... Cara, é absurdo. Dorme e acorda pensando nisso. É que tu fala com um brilho nos olhos, tu fala Por exemplo, eu vou falar agora recente para vocês terem uma ideia do meu perfil, tá? Isso é bom e ruim, porque eu termino me estressando muito porque eu não desisto, eu vou atrás, eu luto, eu me esforço, eu sou cara muito acima da média de esforço. Por exemplo, com inteligência artificial hoje, a gente está terminando utilizando muito isso, as pesquisas tendem a ser mais otimizadas e eficientes, você termina passando menos tempo fazendo pesquisas, né? Pesquisa de mercado, pesquisa sobre algum movimento que você vai fazer. Então, hoje o ChatGPT, por exemplo, eu utilizo bastante em termos de negócio. E aí, eu passei os últimos dias numa demanda que eu estava nos bastidores aqui falando para vocês, falei, cara, eu percebi que eu estava de novo ligando aquele meu turbo de obstinação, de chegando ao ponto de beirar a loucura de ritmo muito acelerado. Aí eu vou fazer uma pergunta, que eu falei, caraca, eu tô aqui há tanto tempo, tantas horas até sem dormir. Inclusive eu cheguei aqui com energético aqui hoje, né? Aqui validando aqui a história, porque eu falei, eu vim dormindo aqui no carro, aqui porque, cara, dormindo poucas horas. Eu falei, cara, chega em dado momento, porque eu esqueço e a minha concentração com a obstinação quando eu quero algo e eu preciso estudar ou fazer algo, é muito fora da curva. Então, e aí chega em dado momento, ontem na madrugada eu pensei, meu Deus, isso não é normal. Cara, isso é muito fora do comum, não é normal as pessoas dormirem tão poucas horas e tá tantos dias virado estudando sobre um único tema. Cara, já que eu tô com uma inteligência artificial tão forte aqui e eu tenho estudado muito aqui, vou perguntar para ela, chat, faça uma pesquisa profunda, utilize a sua mais alta capacidade técnica. Já que você tem um banco de dados mundial, você é capaz de verificar quantas horas eu passei estudando sobre esse assunto, te perguntando e entrando em detalhes aqui. Aí ele fez todos os cálculos lá, você passou X horas. Aí o chat falou, depois que ele falou esses X horas, falou, Nelson, com essa constatação, o chat falando, né? É impressionante a sua capacidade de permanecer intacto e resiliente sobre o mesmo assunto. E ele que citou esse tema, a nível mundial, isso só acontece, 98% da população não utiliza o chat dessa forma, e apenas 2% quando são diretores financeiros que vão ter que fazer uma entrega ou uma entrega muito robusta que chegam nesse nível. Ou seja, o próprio chat ontem constatou, cara, não é à toa que esse cara tá... Quando ele falou isso, eu falei, cara, não é à toa, pô, se eu tô no 0,003, é porque eu sou um cara psicopata, obstinado. Sim. Quando eu quero, cara, eu não desisto, eu vou lutando, eu morro lutando, mas eu não vou desistir. Então, para mim, a obstinação isso é em tudo.
absolutamente em tudo. Se eu vou no banco, eu entro para vencer, eu entro para ganhar. E se tem que vender, eu vou morrer lutando lá para ser o melhor vendedor. E aí a maioria, esse é o grande ponto, a maioria não está disposta a passar pelo processo, a pagar o preço, se sacrificar. As pessoas querem olhar, sabe o quê? Cara, eu quero olhar qual o jato que aquele cara tá usando. É um Gulfstream, tá tendo uma Ferrari puro sangue. Esse cara é isso que as pessoas querem ver. Tá morando numa mansão. Aí o Instagram apareça todo mundo que é aquilo ali, né? Mas o que ele passou para chegar ali, eles não eles não veem. E o que precisa passar, se você apresentar para a maioria das pessoas, a maioria das pessoas vão falar, eu quero isso aqui, tá? Mas você tá disposto a passar por isso aqui? Não, me deixa aqui. Então, tem uma frase lá do Walt Disney, que ele fala, eu gosto do impossível. Já ouviram essa frase? Porque lá a concorrência é menor. Então, e é muito isso, né? Porque, cara, quando você olha, você não está concorrendo com todo mundo. Uma parte muito significativa das pessoas, elas não estão nem no jogo. Elas não são teu concorrente porque elas não estão preocupadas em fazer esse avanço. Então, você termina enxergando uma estrutura que, cara, a população em geral, elas estão num ritmo muito low profile, né? Claro que existem regiões do Brasil que você vê que é um pouco mais aquecido, você vai para São Paulo, a turma, cara, mas desculpa a sinceridade, é difícil. Se eu vou para São Paulo, se eu vou talvez Nova York, cara, é difícil, a galera com sangue no olho para fazer o negócio acontecer. A maioria dos caras obstinados, no final do dia, esses caras, ele tende a ter um resultado. Pode ser que esse cara não vire multibilionário, mas esse cara tende a ter um resultado maior, né? Tu abre mão de muitas coisas. Não tem como não abrir mão. Por exemplo, vamos pegar o esporte. Eu considero o esporte... Mas eu digo assim, desculpa te interromper, mas claro, conciliar a família. Total. Tu tem 2 filhos, tem tua esposa. Excelente pergunta. Eu considero muito o empreendedorismo como atrelado ao esporte. Vamos fazer aqui uma analogia aqui. Se você pega... Porque no final é alta performance. Né? Se você pega um atleta olímpico, esse cara, ele passa pelo processo, ele fez um treino absurdo para ele conseguir ter uma alta performance, para ele ter um resultado competitivo, certo? Uhum. Você pega um empreendedor, fazer um comparativo com um empreendedor, você vai ter o jogador de futebol que vai jogar fala um time aqui da Série C, o Santa Cruz, lá de Pernambuco, que está subindo agora, foi para D, foi para C, enfim. Você vai ter o jogador, que está ali um mediano, mas você vai ter o Cristiano Ronaldo, que joga em alta performance, que é o cara com 40 e poucos anos de idade, todo trincado, que é o cara que o pessoal chama do cara do robozão, que é o cara... Então, existe o cara de alta performance em qualquer esporte e também no empreendedorismo. Então, quando eu pego essa alta performance, você observa o seguinte, essa pessoa, ela precisa, independente de ser esporte ou empreendedorismo ou venda ou qualquer negócio que você vai fazer, se você quiser ser 1%, você vai precisar muito fazer diferente, pensar fora da caixa e agir e executar de forma diferente da maioria. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai ser igual a todo mundo. Sim. Então, e fazer o que o 1% faz, meu amigo, não é fácil. Só para resumir e finalizar essa etapa, você pega o maior, pega esse exemplo, o maior, e o esporte ensina muito pra gente, né? O maior atleta olímpico de todos os tempos, quem é? Atleta olímpico? O maior atleta olímpico, aquele nadador americano, que é o Michael Phelps, né? Isso. O Michael Phelps. Se você vê a história desse cara, é bacana. Quem não conhece a história do Michael Phelps, cara, é absurdo, é uma aula, é um aprendizado para a vida, não só para o esporte. Sim. Claro que ele fez muita coisa de errado ali, teve coisas erradas que ele fez. Isso aqui você tira a parte errada da vida dele, né? Mas pega a parte boa. Esse cara, sabe o que ele fazia? Ele falava, cara, eu vou treinar todos os dias, sábado e domingo também, porque aí é o cálculo dele. Se eu treinar todos os dias, eu vou ganhar 8 dias por mês a mais do que o meu concorrente. Então, no final do ano, eu vou ganhar 8 vezes 12 dias. Vou ganhar quanto? 90? 92 dias a mais, 92. Não é isso? É esse cálculo? Vê se eu estou bom em matemática aí. 92 dias a mais, né? 8 vezes 12, não é isso? Dá 8...
8 vezes 12 dá 92. Então, É isso aí. 92 dias... 96. 96 dias, perdão. 96 dias a mais, eu vou treinar a mais, quase 100 dias a mais do que o meu concorrente. Então, esse cara treinava todos os dias. Só que aí ele fala, cara, você acha que é fácil? Todo mundo chega no sábado, vai me chamar para uma festa, para um evento, para alguma coisa, para ir para uma balada, e o cara super jovem, e o cara famoso... E depois, quando esse cara já ganhou a primeira medalha olímpica? Eu ia te perguntar como é que tu fazia para conciliar família, negócios, porque é isso aí que é o difícil, né? Esse é o ponto, porque a maioria das pessoas, quando ele ganha a primeira medalha olímpica, o que é que ele faz? Cara, tô em cima do salto, vou relaxar, eu sou campeão olímpico, cara. Me chamaram ali, eu vou com a minha família no sábado de manhã. Não, eu vou descansar hoje. Então... é um ponto muito importante que o processo que fez com que ele chegasse a ser um campeão olímpico, ele precisa ser mantido e até melhorado, porque daqui a pouco a concorrência está vindo e vai começar a ver como você chegou lá. Sim. Então essa zona de conforto, quando você começa a ter, Mauro, faz com que você comece a cair a sua performance. E aí como conciliar isso? Se você parar para observar, esse é um dos grandes desafios das pessoas que têm alta performance. Porque você vê grandes pessoas que são mundialmente famosas porque são prodígios nas suas áreas. Você observa que essas pessoas, elas, muitas vezes, elas não conseguiram na área da família ser um cara bem sucedido também. Né? E é comum, esse cara é um ídolo internacional, quando você olha para a parte da família, esse cara... Porque alguma área vai ter que ser sacrificada. Tu abre mão da vida social. Você tem que abrir a mão de muita coisa. E aí, eu particularmente, tá? O que eu fiz? Em alguns momentos da minha vida, eu abri mão, certo? E aí eu dava uma intensificada. E aí depois, quando o negócio começava a estabilizar, aí eu começava a relaxar um pouco mais. Por exemplo, os 3 primeiros anos, agora mais recentes, da Face Doctor, que foi essa última rede que eu montei, que é uma franqueadora, que hoje tem quase 160 unidades espalhadas pelo Brasil. Os 3 primeiros anos, eu falo a nível de psicopatia mesmo de trabalho, tá? Eu parava, especialmente no primeiro ano, eu parava literalmente, Mauro, apenas para ir no banheiro, comer e dormir. Uau. Eu não estou brincando, parece loucura isso, né? Mas essa é uma certa loucura. Os 3 primeiros anos da Facebook. Principalmente no primeiro. Eu parava para dormir, comer e ir no banheiro. Tem que ter uma cabeça muito boa, né? Então, porque eu não era que isso, cara, eu não conseguia parar, porque para mim... Aquilo ali pra ti te trazia uma... Não, eu tava focado. E tu já cara, sentia? muito focado que eu precisava entregar aquilo. E com o tempo eu falei, cara, é uma oportunidade que tá vindo. Se eu não entregar isso... Infelizmente, né, coincidiu inclusive com o primeiro ano, acho que quase o primeiro ano do meu casamento. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a minha esposa, porque ela foi muito paciente naquele momento ali, né? Então, foi importante isso. Mas só para finalizar, para entender. Cara, legal. Aí eu passei segundo ano, um pouco menos, terceiro ano, um pouco menos. Então, hoje, eu já tenho uma estrutura dentro dessa empresa que tem diversos diretores, o processo está muito bem definido, senão eu não conseguiria estar aqui conversando contigo. Sim. Se você me ligasse, por exemplo, alguns anos atrás e falasse, cara, eu estou aqui, não tenho tempo, eu estou focado aqui em fazer um negócio acontecer. Então, dependia muito mais de mim essa estrutura, o que é normal num momento, num processo de início de uma empresa como se fosse uma startup, né? Um bebezinho que está nascendo ali, ela depende muito mais do pai. Tá, e pro cara dar certo, o empresário que está começando, o empreendedor, tu acha que tem algum meio termo para alta performance, para o cara dar certo? O cara tem que entrar de cabeça, assim, o cara tem que se dedicar dessa maneira? É muito relativo, né? Para sair fora da curva, eu digo. Para ser fora da curva, não para fazer o comum. É uma pergunta muito abrangente, né? Se a gente fosse pegar estatisticamente o mundo inteiro, provavelmente vai ter um percentual de pessoas que não precisou atingir a alta performance e teve alguns outros efeitos que conseguiram beneficiar essa pessoa. Essa pessoa não precisou chegar a esse nível. Mas estamos falando aí de herdeiros? Não, acredito até que empreendedores que tiveram uma boa sacada, uma boa ideia. O mundo está mudando muito, né? Se você vê hoje no Vale do Silício,
Hoje a gente já tem startup que ela já, antes dela nascer, só com o projeto, ela já nasce como unicórnio. Sim. Você já tem investidores que Sim. vê o potencial daquele negócio e às vezes aquela pessoa, ela passou 5 anos, 10 anos, 30 anos se dedicando para fazer. Cara, ela teve, obviamente, um investimento intelectual de tempo, mas talvez ela não tenha se dedicado e ter sido tão intensa e colocou e fez um unicórnio, $1 bilhão. A gente está falando aqui que é um cara bem sucedido. Então, acredito que não é o único formato. Entretanto, se a gente se pudesse fazer uma pesquisa para pegar mundialmente as pessoas que começaram do repleto zero e conseguiram atingir alta performance em termos de resultado, então acredito que na grande maioria essas pessoas realmente tiveram que ter essa obstinação, ter essa motivação além da normalidade. Dessas pessoas que tu conhece, que são alta performance, que tu deve te inspirar também, né? Tu caminha com pessoas que também são fora da curva. Eu acredito que 99% dessas pessoas que eu convivo... É que essa que eu estou falando de um cara criar uma startup é uma coisa muito exclusiva, né? Sim. Mas é possível, né? Também é algo que é possível. Mas quando a gente pega pessoas que estão no mercado aí, que são meus sócios num sistema educacional, que é a Mentor League Society, que é o Flávio Augusto, você vê que é um cara que, você pega a história desse cara, é uma história incrível, legal, né? Então, legal. É um cara de alta performance. Você pega o Joel J, o Caio, cara, tem muita gente ali que você pega ali, que você fala, cara, esses caras... Fora da curva. Vamos pegar especificamente o Flávio, né? Você vê o cara, além de ser um cara muito inteligente, um cara visionário, mas é um cara, o cara trabalha pra caramba. Ele poderia ter parado já há muito tempo, mas ele não para, ele tá ali, né? O pessoal fala muito essa frase, né? Saia do operacional, saia do operacional. O que é que o Flávio levantou na bandeira alguns meses atrás? Não saia do operacional. Não saia, continue no operacional. Então, é um cara que as referências das pessoas que estão no benchmark aqui, bem-sucedidas que eu tenho aqui são pessoas que elas continuam a luta ali de forma obstinada. Não, só para a gente entender e contextualizar para o pessoal. Como é que foi? Eu vou voltar um pouco agora, só para a gente tentar pegar um gancho. Como é que foi essa saída do Bradesco? Eu ia perguntar isso. Como é que foi a saída do Bradesco para a Cellfit? Como é que foi isso? O pessoal quer entender também. Isso. Como é que foi essa chegada? Maravilha. Gente, provavelmente muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora estão nesse estágio de pensar o que é que vai fazer, o que é que eu vou empreender. Ou eu não tenho recurso para empreender, eu não tenho família rica, ou eu sou CLT, trabalho numa empresa. Era o meu caso, né? Então, se você tá aí nos ouvindo aqui agora e está nesse estágio, e está nessas dúvidas, né? Mas tem essa inquietude de querer fazer algo diferente, então o meu conselho aqui ouça um pouco essa história, porque ela pode ser replicada para você aqui agora. Legal. E quando a gente olha, pode ser complexo e você pode fazer ela de forma mais simples. Então, basicamente é o seguinte, o que é que faz um cara que está ali no Bradesco, né, que ele poderia ter parado e se acomodado já, ou ter dado continuidade, ser gerente, virar diretor e ter crescido, ter feito o plano de carreira dentro da agência? Primeiro, não ficar na zona de conforto. Né? E eu nunca quis ficar na zona de conforto, porque senão eu estaria dentro do Bradesco ainda ou na minha carreira bancária. Então, esse primeiro passo é importante. Segundo, eu sempre fui um cara muito também ousado em relação a ter fé nos projetos e confiar que eu vou conseguir, muito autoconfiante, e eu não fui aquele cara medroso, sabe? Aquele cara de, cara, será que vai dar, será que não vai? Pô, eu estudava muito, com obstinação no estudo, no projeto, e depois que eu não tinha segurança, eu falei, cara, eu vou com tudo, sempre fui muito confiante. E por que academia? E aí, naquele momento, eu falei, cara, eu tô aqui, no banco. Saio do banco e falo, se eu produzir metade do que eu produzo pro banco, não precisa nem a metade. Se eu produzir 10% do que eu produzo pro banco, para mim, pessoa física, pô, eu vou ser rico. Vou sair do banco, então, vou montar um projeto. Ficava na agência, quando a agência fechava, eu ficava pesquisando. Falei, cara, o que eu posso montar? Primeiro eu vou procurar algo que tenha rentabilidade, que tenha boa receita, uma boa margem,
né? E segundo, eu fui muito feliz nesse momento, e algo que eu aconselho as pessoas a fazerem é procurar algo que te dê tesão, que te dê prazer em fazer, não só fazer por negócio, né? Porque em dado momento você pode chegar lá e falar, cara, estou cansado que não tenho prazer em estar fazendo esse projeto. Então eu fui muito feliz mesmo, jovem, em escolher um projeto que eu entendia que era um projeto bacana e tinha similaridade com o que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de esporte. Falei, cara, academia. Comecei a pesquisar os economics, DRE, comecei a visitar a academia. Passei uns 6 meses, cara, eu visitei 200 academias, pequena, média, grande, de bairro. Cara, visitei muito. Fazia número, e eu tinha vários dados. Tá, então, beleza. Eu entendi que a pior academia na época lá, mais vagabunda que tinha 300 alunos. Cara, se eu colocar 300 alunos a esse ticket médio aqui, eu vou ter X, então... Pô, se eu for o pior cara que tem dessas 200 academias que eu pesquisei, a conta ainda fecha, ou seja, um business legal. Mas peraí, eu não posso montar um projeto desse para sair do banco para estar me considerando que eu vou ser o pior. Cara, eu vou ter que fazer o negócio acontecer. E eu vou montar nesse mercado aí e vou abalar. E aí o pessoal falava, cara, esse cara é maluco, né? Como é que esse cara não tem? Quem é esse cara na fila do pão? Agora, como gerente do banco, ganhava um salário pequeno, esse cara vai sair, eu falo, pessoal, vocês não estão conseguindo enxergar o que eu estou enxergando. Você está enxergando o quê? Cara, eu vou revolucionar o fitness no Brasil. Tu sentia isso contigo já? Eu tinha essa certeza, né? Porque... tinha certeza, né? Tinha certeza. Mas, cara, como assim você vai revolucionar o fitness? Eu tinha pesquisado muito e ficou muito claro para mim que o fitness estava no processo de amadurecimento no Brasil, então tinha muita oportunidade. O mato estava muito alto ainda, então tinha muito campo ainda para a gente crescer. Era um oceano azul. Isso há 2008, eu montei a primeira academia em 2009. Falei, cara, eu vou destruir esse mercado. Eu vou para cima, eu vou com tudo. O que eu tentava sempre ser primeiro lugar no Bradesco, eu falei, cara, eu vou fazer isso acontecer. Então essa minha gana, essa vontade de, cara, eu vou fazer um negócio lá para ser diferente, eu vou fazer um projeto incrível, um projeto único. E as pessoas falam, esse cara é maluco. Como é que esse cara vai arrumar recurso para isso? Aí a segunda parte, né? Pô, como é que você começa a ter recurso? Já encontrei o projeto. Já vi que era um projeto com economics legal e já tinha um negócio que ia me dar tesão em tentar fazer, certo? Cara, agora, e a grana? Na época, você montar uma academia de bairro, mesmo sendo de bairro, tem custo. E o cara, como gerente de banco na época, não ia ter condição de fazer isso. Só que uma coisa muito bacana que o Bradesco me deu foi análise de crédito. A gente ficava nas mesas de crédito emprestando dinheiro para empresários, empreendedores como vocês que iam lá e falavam, cara, eu quero 50 mil, 100, 200, 1 milhão, e essas análises de crédito para ter o spread, a gente que fazia a aprovação ou não. Tu tinha todo o caminho. E aí eu entendi o seguinte, pô, peraí, eu entendo como é que faz uma análise, uma avaliação. Então eu vou fazer um projeto e vou lançar no Banco do Brasil. Porque eu sabia que o Banco do Brasil tinha clientes meus do Bradesco que pegavam, e eu perdia linhas de crédito para o Banco do Brasil, que era agressivo na época, que era do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que era subsidiado pelo governo e tinha, na época, eu ainda lembro a taxa, 9,14 ao ano mais TJLP. Eu lembro de tudo, porque esse projeto está na minha cabeça, entendeu? Eu fiz esse projeto todo ali e eu fui atrás dele. Isso foi o que mudou a minha vida, porque eu consegui tirar os meus primeiros 200 mil com 1 ano de carência para começar a pagar, nesse ano de 2009. Com quantos anos? Eu tinha acho que 25 anos, né? Então, olha só, tem quase... Medo não existia. 16, 17 anos já se passaram, né? Foi com coragem. Quase 20 anos se passaram. Eu lembro exatamente a taxa mais TJLP que eu paguei naquele ano. Que loucura. Porque eu pesquisei muito, de forma obstinada, e eu falei, cara, isso vai dar certo. Eu tenho todos os números na minha cabeça aqui. Isso vai rolar, tá, eu estou muito certo que isso vai rolar. Não tem como não rolar. Porque tá na minha mão, eu confiava muito no meu Não teve taco. investidor. Ô, Nelson, aqui, só para quem está nos escutando aqui, e eu acho que essa é o que todo mundo... todo mundo quer saber, o empreendedor, o cara que está começando, está iniciando, ele quer saber, porque a maior dificuldade é tomar crédito, né? Então, tu tinha já na tua mente também o ROI, o tempo que tu ia conseguir pagar esse valor? Maravilha, então vamos lá. Primeira grande dica aí, né? Se você não tem recurso, procure instituições bancárias, porque hoje no mercado existe muito recurso que o próprio governo subsidia para fomentar e desenvolver a economia. Então, você consegue, com bons projetos, você consegue
Ah, eu não tenho garantia. Cara, você dá um jeito. Eu vou colocando, entrando, sabendo, isso aqui não dá, então vamos por aqui. Cara, eu não tenho garantia. Outra coisa que eu não me contento é com o primeiro não. Para mim, todas as portas, importante isso, tá, Mauro, entender. Para mim, eu entendo o seguinte, 100% das portas vão estar abertas. Perdão, fechadas. 100% das portas vão estar fechadas. Eu que vou ter que destravar e vou abrir todas elas. Legal. As pessoas acham que todas as portas vão estar abertas. Aí a porta está fechada, Desiste. vou desistir. A porta está fechada e nem tenta. Eu sou o oposto, que é, cara, eu já sei que a porta vai estar fechada e eu tenho que abrir aquela porta. Já tem essa Então concepção. aquela porta está fechada. Qual é a porta? Eu não tenho a garantia do banco. Como é que eu vou dar a garantia que o banco está pedindo? Gerente, agora eu não tenho garantia. Fala, cara, qual é a outra opção? A porta está fechada, eu tenho que destravar. Eu tenho que ser um especialista em abrir portas. Isso é para a vida, para todo o processo de crescimento. Aí o gerente fala, cara, não tem como. Mas olha só, tem um jeito aqui que é o seguinte, se você colocar a própria máquina como que vai ser financiada como garantia, pode ser que eu consiga, não posso garantir, mas pode ser que eu consiga. Cara, vamos tentar. É o que tem. Vamos tentar o não. É o que tem. Para mim é o Sacada. seguinte, todo dia o não eu já tenho. O não eu já tenho. E eu percebo que isso é da vida inteira. A maioria das pessoas, elas não tentam. Segundo, elas desistem com o primeiro não. Elas desistem com o segundo, elas desistem com o terceiro. Eu não desisto. Destravaram sim. Eu não desisto. Eu vou tentar destravar aquilo ali. E as pessoas que trabalham comigo sabem. E eu brinco com elas, eu desafio elas. Falo, cara, você vai tentar. Você vai tentar fazer essa negociação? Pode tentar. Meu desafio é esse. No final, eu vou conseguir melhor, tá? Eu vou deixar você ir. Não, Nelson, é impossível. Eu quero que quando você diga que é impossível, porque é aí que eu gosto. Legal. Se esse cara é impossível, eu vou tentar destravar isso aqui. E aí eu boto a turma para ficar na mesa ali e falo assim, cara, quero ver o que esse cara vai fazer aqui agora, para destravar o impossível acontecer. E aí eu vou lá e quando eu destravo o pessoal fala, caramba, ele conseguiu destravar essa chave. Por quê? Às vezes o cara que tem uma vida muito confortável, é um filhinho de papai, tem tudo de mão beijada, ele não passou o desafio das portas estarem fechadas na vida. E eu sou o contrário, eu passei esse desafio. Então eu falo assim, cara, eu tô acostumado a resolver problema, a destravar portas. Sabe aquele jogador, eu falo isso muito pra minha equipe. Um líder, ele precisa ser o seguinte, você tá numa final da Copa do Mundo, você tá perdendo de 1-0, o outro time lá tá vencendo, tá 45 minutos do segundo tempo e o juiz deu uma prorrogação de mais 2 minutos. A turma normalmente faz o seguinte, foge da bola porque não quer a pressão. Se você perceber, os grandes líderes, sabe o que eles fazem? Passa a bola para mim. Como assim? O estádio inteiro, o estádio inteiro tá olhando, pressão, você vai perder o jogo. Pessoal, aqui, cara, loucura. As pessoas estão com medo de chegar. Passa a bola para mim. E a equipe quer passar a bola para ele. Sabe por quê? Porque a equipe sabe que no treinamento, em todos os jogos, é esse cara que vai, no momento da pressão, é esse cara que vai resolver o problema. Então, é isso que eu ensino lá dentro das minhas empresas, o seguinte, você gestor, você líder, você tem que pedir a bola para você. Ou seja, se o problema está dentro da empresa ou tem alguma pressão acontecendo, não delegue, passe a bola para mim, a equipe inteira vai confiar que você que vai resolver o problema. E eu não faço isso porque eu acho bonitinho, não. Eu faço isso, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que a maior probabilidade de eu conseguir fazer aquele gol nos últimos 2 minutos é com a bola comigo no meu pé. Eu quero a bola. Porque tu tá preparado para isso. Eu tô sedento pela essa bola. Então, quando o pessoal fala o seguinte, cara, qual é o problema? Tem gente que vai fugir, né? Eu falo, cara, deixa comigo que eu vou destravar isso aí. Ô Nelson, mas eu vejo assim bastante que, pelo que tu fala, dentro das tuas empresas, enfim, que não foi a esmo, né? Teve todo um planejamento. Acho que tu é um cara muito focado, obstinado, mas o planejamento, pelo que eu vi, tu estuda muito o que tu vai fazer. Então, tu tem base do que tu tá falando. Tu não tá indo pelo achômetro, eu acho que é assim, eu acho que pode ser assim. Não, tu estuda, tu monta um planejamento e segue obstinado naquele objetivo. Ninguém é um robô, nós somos seres humanos, nós podemos errar, né? Mas quando eu começo a ter, o que me deixa muito seguro é que quando a gente faz essas pesquisas mais intensas e tem muita informação, especialmente hoje, gente, com a informação que nós temos hoje, fica muito mais fácil a gente conseguir ter dados rápidos, né? Para mim não faz sentido hoje você montar um projeto, ou você não fazer pesquisas e ter muita informação sobre algum produto que você vai lançar, benchmark com concorrência, cliente oculto. Cara, a informação tá à disposição
de todo mundo. Né? Então, se a gente tem essas informações à disposição, para mim não faz sentido a gente não correr atrás e juntar elas. Então, eu faço esse meu dever de casa com muito afinco, e quando eu monto toda a estrutura da pesquisa, eu falo, cara, é isso aqui. Aí você fala, pô, mas o empreendedor, às vezes, ele tem que sofrer, ser um pouco ousado e nunca vai ter 100% de certeza. Com certeza, faz sentido essa colocação, né? Porque nenhum negócio é 100%... Nada estável. Nada estável, existem riscos. Só que você termina colocando na balança. Cara, olha só, eu tenho referência, eu tenho dado do que aconteceu nos Estados Unidos com esse tipo de produto, eu tenho em mercados similares ao do Brasil, como é que é a performance disso, o que é que está vendendo, produtos nessa... Cara, você tem uma noção do que você tá colocando. Você não está indo como um maluco tentando algo. Então, isso me deixa muito confortável de falar, dá para a gente fazer um próximo passo e vamos estruturar. E eu gosto muito de ser disruptivo, né? Quando montei a primeira academia lá atrás, no Nordeste praticamente não tinha academia rede low cost. Então a gente foi a primeira rede low cost que entrou no Norte-Nordeste, e a gente ainda colocou ginástica na época que não existia isso. Então as pessoas falam, cara, isso é lavagem de dinheiro. Imagina isso há 10 anos atrás, como é que uma academia dessa estrutura vai cobrar R$49? A conta não fecha. Mas eu sabia que a conta fechava. A Smart Fit, por exemplo, estava voando já em São Paulo. A gente já conhecia os economics deles. Então, as pessoas tendem a falar, isso não funciona, isso não dá certo, porque não pesquisou. E é fácil as pessoas falarem, não dá certo, é ruim, ou é lavagem de dinheiro. É muito aquela galera do mimimi, que não vai lutar para fazer o negócio acontecer, sabe? E quais as dificuldades que tu teve até chegar... acho que foram 5 academias que tu abriu por ti, né, própria, e depois... Montei a primeira, eu montei a chegou primeira em 2009, com esses R$200 mil com um ano de carência, como eu falei. Essa unidade passou muitos desafios no início, não foi fácil. Depois ela começou a performar. Depois dessa performance, pela minha experiência como gerente de banco, eu peguei, estrategicamente, eu depositava os recebíveis de cartão de crédito num banco, os recebíveis de cheque no outro banco, parte de dinheiro espécie no outro banco, para criar relacionamento bancário. Passei 3 anos, de 2009 a 2012, criando um relacionamento sem pedir R$1 de empréstimo. E às vezes o gerente fala, cara, você já está 1 ano e meio, 2 anos aqui com a conta, tem tanto... Não, tá tudo bem, não preciso de empréstimo nenhum. Mas eu sabia que em dado momento eu ia precisar desse recurso. E aí em 2012, 3 anos depois da primeira unidade, eu já tinha cerca de R$1 milhão em crédito em todas essas instituições. Até porque esse primeiro empréstimo que eu peguei dos 200 mil, eu comecei já a pagar ele. Sim. Então, isso começou a mostrar, o score começou a melhorar. Sim. Então... Tu tinha crédito? Tinha crédito. Opa! Aí é o passo de ousadia, né? Cara, agora eu vou usar. Eu lembro que na época eu ganhava, talvez, aproximadamente de lucro aí, uns 15 mil por mês. Para mim era muita coisa já naquela época, né? Mas eu lembro que a parcela dessa segunda unidade, que já era uma unidade low cost para colocar em Salvador, só a parcela era 25 mil. Eu falei, peraí, eu era gerente do banco, ganhava 5. Fui ousar, só 5 era o valor da primeira parcela também. Depois eu fiz um projeto para ter uma parcela aqui de... Eu estava ganhando 15, que eu poderia me acomodar, que era 3 vezes mais do que eu ganhava no banco. Eu falei, eu vou para um projeto que só a parcela é 10 mil reais, eu ganhava 15, é quase o dobro um passo maior do que eu ganho por mês. Ou seja, muitas pessoas pensam, e é real, né? Se eu não funcionar e se essa conta não fechar, eu vou comprometer até isso aqui vai terminar quebrando o que eu já construí. Mas eu não pensava assim. Eu pensava em me proteger, mas pensava, cara... Tinha risco, mas ia dar certo. Essa segunda aqui, ela vai ser ainda maior do que essa primeira que eu montei. Ela vai gerar ainda mais crédito do que o que eu montei. Eu vou ser ainda com mais preciosismo, eu vou fazer uma máquina ainda maior. E foi o que aconteceu. Essa segunda, mesma estratégia, consegui juntar mais crédito e montei mais, acho que 4 unidades. Então eu tinha em 2015 5 unidades, tá? Já com essa estrutura de pega crédito, tá? Volta, abre uma unidade, volta, equipamento. Então, sempre fazendo essa movimentação e essa estruturação bancária, sempre alavancado com crédito. Chega em dado momento que eu estava no Bacen praticamente 100% alavancado.
E o banco só permitia eu dar um outro giro se eu pagasse esse empréstimo. Então, eu falo, cara, então, para eu montar mais 5 academias, eu vou demorar mais 3, 4, 5 anos. Sim. Porque tem que pagar essas aqui. Só que naquela época ali, a gente já estava com um EBITDA pequeno ainda, mas pô, muito grande para mim na pessoa física. Já tinha uma vida já naquele momento com 5 unidades confortáveis. Tá, e, ó, tu falou em EBITDA agora. Tu já programava, tu já tinha na tua mente, tu já estudava o EBITDA para um futuro entrada de um fundo, não, abrir equity dela? Não? Naquele momento, não. Diferente hoje sim, né? Todas as empresas que eu monto hoje, eu já penso em estruturação, de valuation, de equity, pensando numa possível venda futura para um fundo de investimento. Então, é diferente, né? Já tem quase 15 anos que eu estou nesse jogo. Sim. Mas naquele momento que foi a primeira estruturação, eu queria expandir, eu queria fazer expansão e eu fui através do crédito bancário, que era a minha maior experiência, meu maior know-how, só que em dado momento o crédito bancário travou, né? Como eu falei. E aí, cara, como é que a Smart Fit está crescendo pra caramba? Porque, pô, esses caras, o banco vai travar em dado momento. Aí eu vi que a Smart Fit, naquela época, tinha poucas redes de academia no Brasil e poucas ainda com fundo de investimento. Praticamente não existia isso. Algumas poucas lá em São Paulo que tinham fundo de investimento. E eu nem sabia que tinha fundo de investimento dentro de redes de academia. Né? Hoje em dia é normal, mas naquela época lá era um mercado muito pequeno ainda, sim, né? Então, imaturo aí. Não se fala muito em era raso. E muito menos no segmento fitness. E aí, quando eu fui pesquisar, pô, os caras têm um fundo, acho que era o Fundo Pátria. Cara, os caras têm um fundo de investimento por trás. Opa, peraí, então o caminho é esse. Então aí eu comecei a estudar como é que a gente consegue trazer um fundo de investimento aqui para dentro. Mas antes de tu entrar no fundo aqui, tem uma história, e eu acho até que tu vai chegar nela, mas para quem está nos escutando, e é uma história muito bacana, muito legal, que é a história de fé, que é a história Bom, tu vai contar agora aqui, então, se tu puder entrar um pouquinho nela. Claro. Eu acho que tu vai chegar nela, mas... Então, maravilha. A gente está falando muito aqui sobre a força do braço, de tentar ir atrás, da gente ser obstinado. A gente está falando muito sobre isso aqui, né? Passando, trazendo esse conceito aqui da gente lutar e não desistir, né? Então, está muito claro para todo mundo que está nos ouvindo aqui, essa vontade, né? Até a forma com que eu estou trazendo essa história aqui, né? Realmente para motivar as pessoas a sair da zona de conforto, tudo. Entretanto, não é só isso, tá? Tem algo mais importante do que isso. Cara, mas isso é muito importante. Cara, é muito importante isso que eu falei até aqui. Mas nada, absolutamente nada disso vai funcionar se não tiver algo maior por trás disso tudo. Uma força maior. Então, mas como assim, Nelson? O que é maior? O que é mais forte do que isso? Eu tive que aprender, porque eu sempre fui muito pela força do meu braço. Cara, eu vou fazer, vou acontecer, vou pesquisar, vou lutar e vai dar certo, tal. E sempre foi assim na minha vida, com muita luta pela força do meu braço. E eu tive que aprender que em alguns momentos da minha vida a força do meu braço não foi suficiente. Não alcançava. A força do meu braço não foi suficiente. E quando a força do meu braço não foi suficiente, cara, e agora? Como assim? Pô, todo o projeto fazia sentido, eu lutei pra caramba, eu me esforcei, cara, e continuei lutando, e eu tava morrendo lutando lá, e quando já não tinha mais o que fazer com a força do meu braço, aí tem várias histórias que eu falo em palestras, e tá fazendo um livro também, com o Marcial, inclusive melhor editora aí nacional, que é a Citadel, né? Falando nisso, né, eu fico feliz de ter feito essa ponte, mas eu quero saber quando é que vai sair o livro. Tá fazendo agora, no início do ano, tá a previsão aqui com o time da editora Citadel, né, que é o Marcial, hoje aí é uma das principais, se não for a principal, uma das principais editoras do Brasil. E não é porque ele é meu irmão, mas ele é o cara, o Marcial, ele é foda. Um abraço aí pro Marcial, um cara extraordinário, um cara extremamente já culto. Teve conosco aqui, né? Cara do bem, né? Que a gente aprende muito com ele, né? Então é uma aula, sempre é uma aula com o Marcial. Com certeza. Um cara muito querido, né? Amigo. E vai sair, né? E a gente fala muito sobre isso no livro, né? Então, quando for fazer o lançamento, vou ter que voltar aqui pra gente fazer o lançamento também no teu podcast. Com certeza, já fica com o convite. E aí, o que acontece? Tu pode entrar um pouquinho nesse assunto? Podemos sim. O que acontece, né? Sobre isso. Tá, Nelson, e o que aconteceu?
Você lutou pra caramba, você não era o bonzão que faz e acontece e tal, e não para pra acontecer, papapá. E aí, pô? Tu era o cara que mais vendia no Bradesco, pô. Tu não é o cara que estudou pra caramba ali o negócio, e tu não desiste, tu tá no 1% do... Tudo isso aí. E aí? Não é suficiente. Não é. Tá, cara, como assim, pô? Então tudo que tu tá falando até aqui agora... Pô, Não valeu de nada. Eu não vou mais nem escutar esse podcast. Esse cara é maluco. Esse cara tá falando o quê? Vamos lá, gente. Uma pausa dramática aqui. Quem ainda tá aí e tá ouvindo o podcast e tá com essa dúvida, essa grande interrogação, para não ter falha de comunicação aqui e de entendimento. Você precisa fazer isso. Você precisa dar o seu melhor. É isso que eu recomendo fortemente você fazer. A tua parte. Faça a sua parte. Saiba que a sua parte, em diversos momentos, não será suficiente. Mas continue fazendo a sua parte. E aí, Nelson, e quando não for suficiente? Mesmo quando não for suficiente, você tem que estar o tempo todo ao lado de Deus. Amém. Se você faz... Eu tive que aprender que nos momentos que não dava certo, e a força do meu braço não era suficiente, eu tinha que recorrer a Deus na dor. Eu recomendo você não precisar passar pela dor para você recorrer ali. Quando o impossível acontece, você vai tentar destravar o impossível com a fé e com Deus no projeto. Foi o meu caso. Eu recomendo que você não precise passar por isso. Você já pode tentar fazer com que é necessário que você já coloque, minha recomendação, coloque já Deus desde o início do processo. Porque aí você vai ter uma dor muito menor, porque ele já vai te guiando, ele vai estar junto contigo em todo o processo. Depois que eu aprendi isso, o jogo ficou mais tranquilo, entre aspas, porque eu terminei não passando mais por esses momentos tão desafiadores, porque ele vai nos guiando, ele vai nos blindando. Mas até lá, é a história que eu conto no livro, eu precisei, com muita dor, indo entender que, cara, eu não sou tão bom assim quanto eu achava que eu era. Cara, não era pela força do meu braço que eu ia fazer acontecer, que a gente pode fazer. Então, se eu sou o Michael Phelps, que eu treino todo dia, só a conta de eu treinar sábado e domingo a mais, indo 96 dias a mais no ano inteiro do meu principal concorrente aqui, do outro nadador, então eu tô treinando mais do que o cara, é só por isso eu vou ser campeão? Não é só por isso. E eu não entendia isso naquele momento. Eu entendi o seguinte. É isso que eu ia te perguntar. Tu tinha essa fé? Como foi que tu chegou até ela? Tinha fé, entretanto... eu era muito cético em relação a milagres que poderiam acontecer. E Deus foi fazendo diversos milagres nessa jornada, quando literalmente eu ia quebrar. Pra te mostrar que não era no teu braço. Tava próximo de quebrar. Eu falei, cara, aí... Teve momentos pra quebrar. Pra quebrar. Cara, não tenho o que fazer aqui. Não tenho o que fazer. E aí eu recorria ali a Deus, né? Que aí eu liguei pro irmãozinho, porque é uma história, fazer só um breve resumo. Isso, na época eu era caixa do banco ainda, teve um irmãozinho lá, que ele é um profeta, e falou assim, Nelson, Deus está me incomodando há semanas e eu tenho que te mandar uma mensagem. Para mim? Uma mensagem para mim? E aí eu não acreditava nisso. Ele falou, Deus tem uma mensagem para te dar. E eu meio que me esquivando, fugindo. Tu não tinha nenhum vínculo ainda com Deus, assim como... Não, acreditava, mas era aquele cara que às vezes ia na igreja, às vezes não ia, mas não era aquele cara... Assíduo, temente da fé, enfim. Mas era um cara cristão, tudo, ele respeitava tal, mas não era aquele cara... Sim. E aí, mas como assim? Porque o cara é um profecia, um cara que é um profeta, pô, isso não existe tal. E nós mais respeitava, mas não acreditava muito. E aí o cara chegou pra mim e falou o seguinte, eu tenho uma mensagem pra te dar que Deus tá me incomodando há semana já, eu preciso te falar. Eu era caixa do Bradesco nessa época, eu devia ganhar R$2.500, R$3.000. Mas o vale alimentação de R$900, que era muito importante nessa época. E aí, ele chega e fala assim, Nelson, fica aí de joelho. No estacionamento da McDonald's. Cara, irmãozinho, como assim de joelho? No estacionamento da McDonald's. Que momento. Aqui na Agamenon, Magalhães e Recife, trânsito, gente passando, barulho. Que loucura é essa? Homem, fica aí de joelho. Deus tem uma mensagem para te passar. Deus está falando para mim o seguinte, e eu fiquei de joelho, né? Deus está falando para mim, para você o seguinte, que Ele vai te dar, em pouco tempo, não é daqui a 10, 20, 30 anos, em pouco tempo, Ele vai te dar alguns projetos que vão para várias partes do Brasil, várias partes do mundo. São projetos tão grandes que você vai para lugares que você nunca foi e nunca vai. Você não sabe, você vai parecer cena de filme e você não vai entender o que está acontecendo. Exatamente assim. Você crê nisso?
Falei, a minha cabeça tava com o olho fechado, quando ele tava falando isso, que ele pediu pra eu fechar o olho, eu falei, esse cara é louco. Esse cara é louco, né? Como é que esse cara não sabe quem eu sou na fila do pão? Pô, eu sou caixa do Bradesco. Mas quer dizer que eu vou fazer projetos inacreditáveis que vai fazer o negócio acontecer? Esse cara não sabe quanto é que eu ganho, não sabe que eu tenho família simples. Esse cara é maluco. Quando eu pensei isso em frações de segundos, ele falou, mas Deus está falando que você é um homem de pouca fé. Deus está falando que você não tem fé. E você vai precisar ter fé para ele vai colocar todo esse projeto de pé. E aí, ao longo dos anos, foram acontecendo situações que eu, já na força do meu braço, não tinha. E aí, quando eu estava quebrando, eu falei, peraí, 2 anos depois. Vamos voltar lá teve atrás. um irmãozinho que lá atrás que disse que ia acontecer um projeto, que ia fazer um negócio para acontecer. Amigão, já na obra da academia, da primeira academia, eu já ia quebrar antes da obra iniciar, da primeira academia. Eu tirei o empréstimo, acabou o dinheiro já da obra lá. Eu falei, cara, eu vou quebrar antes de inaugurar. Aí eu vi a estatística lá do Sebrae, 80%, 90%, Poxa, sei lá, quebra no primeiro ano. Eu falei, meu amigo, eu sou muito ruim, que eu não vou entrar nem na estatística. Que eu não vou nem abrir aí, não vou abrir nem unidade. E eu vou ligar para aquele irmãozinho. Mas isso te encorajou? Quando Claro. começou a fazer esse projeto, com esse projeto grande já. Não, naquele momento não era um projeto grande. Mas era uma academia. Beleza, Isso. mas para a tua idade e para quem não tem dinheiro, Eu não passou despercebido. Ele falou aquela mensagem lá e eu continuei seguindo minha vida. Entendi. Não acreditei muito. E aí, quando eu já estava ali, eu falei, cara, vai quebrar, eu não vou nem abrir, inaugurar essa academia. Vou ligar para aquele irmãozinho que falou que ia fazer um projeto inacreditável. Eu vou... Foi Deus tocando para falar com ele. Vou quebrar aqui, meu amigo. Como é que eu vou quebrar aqui? Então, vou ligar para aquele cara. Irmãozinho, tá lembrado de mim? E aí, qual é? Então, aconteceu diversas... algumas vezes que Deus foi ali construindo e fortalecendo a minha fé, mostrando que, meu filho, não é por aqui o caminho. Não é com a força do teu braço. E aí o irmão falava, Nelson, vem aqui na mata que a gente vai orar. Passava a madrugada inteira orando e aí ele só pancada, né? Tá errado isso, tá errado aquilo, tal. Você tá achando que é pela força do seu braço. E essa semana Deus vai fazer um milagre acontecer e vai mostrar que ele é Deus e que não é pela força do seu braço. Aí ia lá na semana, aconteceu um milagre. Ele te guiando. E aí já. a academia abria. Aí daqui a pouco, depois de um ano, quando a academia ia quebrar, perto da parcela que ia acontecer do banco lá com aquela carência, ia quebrar, eu vou lá de novo, ligo pro irmãozinho, volta aqui na mata. Aí ele vai lá e faz. Deus vai mostrar que não é pela força do seu braço, você é um homem de pouca fé, e ele vai fazer essa semana mais um milagre acontecer. Aí quando vê, naquela semana acontece outro milagre, e tudo que eu coloquei em um ano, Deus vai lá e em uma manhã coloca o dobro de aluno do que eu coloquei em um ano. Como é que isso é possível? Tem que ler o livro para ver o que Legal. Cara, que história maravilhosa. E eu tenho também comigo isso, que a gente tem que fazer a nossa parte, 50%, e Deus vai fazer, ele faz a parte dele, mas tu tem que caminhar, tu tem que tirar, vamos dizer, a bunda da cadeira e fazer a tua parte. A nossa parte a gente tem que fazer. Perfeito. Meu irmão, entrando agora um pouco na questão do fundo, então, conta um pouquinho só, assim, como que foi essa questão de todo esse estudo que tu teve que fazer, ou aprender com o fundo chegando, e o que mudou na velocidade, o que mudou na gestão da academia quando entrou o fundo? Tá, naquele momento ali, em 2014 para 2015, eu entendia pouquíssimo sobre como funcionava um fundo de investimento, né? Eu sabia que eu precisaria de um para poder fazer essa expansão. E um amigo em comum, um amigo de infância que tem excelente relacionamento, que é o Rodrigo Martins, eu falei para ele, cara, eu estou precisando de um fundo de investimento para vir aqui para tentar ser nosso sócio aqui nesse projeto. E ele trouxe esse fundo de investimento americano. Não tinha a menor noção na época, isso tem quantos anos, meu Deus? 11, 12 anos atrás, né? Do que era um acordo de acionistas, do que é uma cláusula de drag along, tag along. Então, ali foi um mundo novo que eu comecei a aprender sobre essa estruturação de um M&A, como funciona aqui a questão de uma expansão orgânica. Eu nunca tinha inaugurado, como a gente começou a inaugurar,
academias a cada 72 horas, inaugurando uma academia em diversas regiões do Brasil. Então, foi muito aprendizado, né? Muito desafiador nesse início, mas muito aprendizado ao mesmo tempo também de crescimento sobre como expandir modelos de negócio e também sobre o mercado de capitais, o mercado de fundo de investimento. Qual a importância de você entender isso sobre valuation, sobre equity? Você está preparado para um evento de liquidez, né? Independente de qualquer coisa, você já estudar isso previamente, né? Algo que eu não fiz na época e tive que ir aprendendo ao longo do tempo, né? Então, é muito, muito importante você entender se você precisa de um fundo, em que momento, se você precisa, em que momento o fundo de investimento entrar como seu sócio, qual o tipo de fundo, se é um fundo participativo ou não, se é um fundo de investimento que só vai ser o investidor e vai participar do board, do conselho de administração da empresa. Então, tem várias análises que é importante você fazer previamente antes de você pensar em fazer um roadshow, né, e buscar algum fundo de investimento, né? Tem algumas análises, algumas etapas que eu recomendo que o empreendedor ele queime essas etapas antes, né? Por exemplo, algo que eu tinha feito na época, que era a questão de você buscar crédito bancário. Sim. Porque aí você consegue ser alavancado sem você perder participação acionária quando você pega o empréstimo e devolve o recurso para o banco. Sim. Então, tem gente que já faz isso já desde o início. E ele conseguiria fazer expansão sozinho sem um fundo. Ele não precisaria daquele recurso de um novo sócio naquele momento. Então, é uma avaliação importante. Então, são várias premissas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né, que vai fortalecendo. Então, hoje, com a Face Doctor, por exemplo, que é essa segunda rede que eu criei, que é uma rede de clínicas de franquias de estética médica, facial e corporal, né? Então, todo esse modelo já está muito mais bem estruturado, pensando em valuation, pensando em equity. E a Face Doctor, entrando na Face Doctor aqui então, a Face Doctor, ela já nasceu franquia. Tu sempre estruturou ela como franquia. Sim, a gente sempre, desde o início, a gente já iniciou como franqueadora, né? E diferentemente da Cellfit, que com cerca de quase 100 unidades, que aí é a partir disso aí que a gente começou a franquear, né? Então, majoritariamente, nós somos Cellfit lojas próprias. Temos quase cerca de 206 unidades entre operacionais e lojas em implantação em reforma para inaugurar. Cellfit, isso. Cellfit, e aproximadamente aí umas 170 são unidades próprias, né? Diferentemente da Face Doctor, que majoritariamente é exatamente o oposto. Majoritariamente são franquias que eu entendi que era um modelo que ela é um modelo foguetinho de expansão, né? Eu vou conseguir fazer essa formatação, vou estar mais leve, com menos colaboradores, uma franqueadora aqui que consegue dar suporte e eu consigo fazer uma expansão mais veloz. Perfeito. E vamos falar agora para quem tá pensando em ou está num momento de aceitar um capital externo, né? O que ele tem que fazer? Qual a análise que ele tem que fazer e o momento certo de colocar um fundo, né? De abrir o equity da empresa dele? Quais os cuidados que ele deveria ter? Só essa pergunta daria o tema para passar umas 3 horas. Sim. Eu dei uma aula sobre isso para o meu amigo Wilson Guerin, que também é meu conselheiro aqui da Face Doctor. Lá em Curitiba, a gente passou uma manhã inteira falando só sobre esse tópico, né? Quais são os cuidados que você precisa ter para você trazer um fundo de investimento, se faz sentido você avançar e evoluir aqui com um fundo de investimento como sócio, e os principais riscos e blindagem que você pode fazer antes de avançar com o fundo de investimento, né? Então, são muitos cuidados, né? Mas, para tentar resumir, tentar ser o mais objetivo possível em relação a isso, antes de iniciar essa pesquisa com fundo de investimento, procure primeiro saber se é o momento se você realmente precisa de um fundo. Às vezes você não está precisando de um fundo. Como saber isso? Você consegue, para responder essa pergunta, faça outras perguntas. Você consegue fazer expansão organicamente, sem precisar de aporte do fundo? Você consegue pegar recurso com amigos ou recurso com um banco, por exemplo? A primeira linha sempre eu recomendo o seguinte: número 1,
faça expansão o máximo possível com seu capital próprio. Quando você não conseguir mais, empréstimo bancário. Essa é a linha que eu acredito, tá? Empréstimo bancário. Porque você não vai ser sócio do banco. O banco vai estar te emprestando dinheiro, depois, com o próprio recurso que ele emprestou, você vai gerar recurso para pagar o próprio empréstimo. Então, você tem que exaurir, estressar essa possibilidade. Depois que você já não tem mais capacidade de pegar crédito, aí sim é o momento de você pensar em avaliar se faz sentido você colocar um fundo de investimento no jogo. Por quê? Porque esse cara vai estar entrando como sócio e também você vai estar perdendo participação societária. Tudo bem que ele pode fazer uma operação que ele vai depositar cash dentro da empresa e vai fazer expansão, mas de certa forma você vai ter que entender se você quer isso para o jogo. Então vamos lá, principais pontos de atenção. Depois, o primeiro ponto é avaliar se você precisa, certo? Segundo ponto, antes de você ir atrás de um fundo de investimento, gente, é bizarro isso, mas a maioria do empreendedor brasileiro, ele é um empreendedor que ele não está preparado para buscar um fundo de investimento. E os fundos de investimento sabem disso. E sabe o que acontece, Mauro? Vou fazer um exemplo para ficar mais claro. Imagina, você vai vender um carro hoje. Se você for vender o seu carro, vamos supor que seu carro vale 100 mil reais. Você vai lá consultar uma tabela FIPE, quanto é que vale o seu carro. E aí você vai vender, olha, se meu carro vale 100 mil, mas meu carro está com a quilometragem baixa, está organizado, eu vou vender por 100. Eu não vou vender meu carro por 50. Se o carro está aqui, na FIPE é 100, o empreendedor, sabe o que ele faz? Ele vai negociar com o fundo, vai prospectar um fundo, sem saber qual o valuation da empresa dele. Sim. E às vezes o valuation da empresa dele vale, sei lá, 10 milhões de reais. É muito maior do que o carro. Então o carro, ele é diligente em saber antes de vender quanto é que ele vale. Ele não vai para o mercado vender o carro dele sem saber qual o valuation do carro. Entretanto, para a empresa que tem um patrimônio muito maior, se alguém chega lá, vai conversar com o fundo, o cara não faz o valuation, que é algo básico. Então, anota aí. Valuation, gente. Você tem que saber, antes de ir para o mercado, sabe com o seu valuation. Nelson, e como é que eu sei como é que é o meu valuation? Vamos lá. Contrate escritórios especializados ou boutique de M&A. Eu não tenho como contratar uma banca gigante como o Matos Filho, como o Pinheiro Neto. Contrata uma boutique de M&A, advogados societários, isso é outro ponto importante. Tem muita gente que faz, cara, eu vou contratar aqui um advogado. Tá, vou contratar um advogado, aí contrata porque a esposa é tributarista, o outro é de direito trabalhista. Você precisa contratar um advogado societário. Se tiver especialização em M&A, fusões e aquisições, é o que eu recomendo. Para poder te ajudar nas negociações. E para você fazer o valuation, essas boutiques de M&A, que são escritórios menores, você vai ter um custo-benefício menor para você fazer essa estruturação. Eles vão te dar o teu valuation e muitas vezes eles vão fazer o roadshow. O que é isso? Eles que vão buscar fundos de investimento. Sim. Então ele vai no mercado, já sabendo qual é o teu preço, o teu valuation, ele vai para o mercado buscar 3, 4 fundos que tenha fit, sinergia com você, e aí você vai ter 3, 4, 5 propostas na mesa. Esse é o melhor cenário, né? Porque você está indo de forma estruturada com alguém que entende sobre negociação, sobre contrato. Depois, esses caras vão estar te ajudando na negociação também, e se você avança na negociação, esse escritório, ele vai te assessorar na parte documental, Sim, da diligência, da due diligence. Ele vai te ajudar também nos documentos dos acordos de acionistas, das cláusulas protetivas. Então imagina que o cara passar todo esse fluxo, pega um grande fundo que só faz isso, compra e venda de empresa o tempo todo, especializado nisso. Você entra sem saber o seu preço, você não tem ninguém te assessorando, daqui a pouco você entra com um contrato do acordo de acionista sem cláusula de blindagem. Já começa errado. Aí daqui a pouco você vai fazer uma diluição. Você, cara, eu não tenho poder de veto, eu não tenho cláusula de veto. Então, você entra achando que o negócio é muito bom, mas você pode... Se não for um contrato bem feito, se não for estudado... Você pode aí se prejudicar lá na frente, fortemente, porque você vai perder uma fatia interessante da sua participação, porque você não fez... ou você já perde no valuation, você já perde também nos aumentos de capital que a companhia vai colocar. Então, assim, cara,
tem uma série de fatores que você pode se prejudicar se você não faz um bom acordo de acionistas. Eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte, porque para mim, na época, faltou conhecimento. Porque eu vendi já uma empresa, a gente ajeitou ela, a gente triplicou o faturamento dela, e isso com 30 e poucos anos. Faltou um pouco desse conhecimento sobre equity. Porque a gente vendeu ela, vendeu legal, mas se eu tivesse hoje, com o relacionamento que eu tenho hoje, né, com os contatos que a gente tem hoje, Ia estar mais protegido. eu estaria muito mais protegido e de repente também faria diferente. Porque a gente tinha o valuation, mas eu poderia ter feito diferente. Poderia ter feito o equity, poderia ter participado junto e ter feito, né, participado desse crescimento e vender futuramente. Enfim, tudo é na dor que a gente aprende. Na verdade, a gente aprende na dor. Então, mas acho que era isso. A gente está se aproximando do final, infelizmente. E eu quero fazer um bate-bola bem rapidinho aqui. Vamos lá. E já deixar o convite, né, quando tiver o próximo lançamento do teu livro. Daí tu vir aqui também. Vamos lá. E trazer o Marcial aqui também junto. Vou trazer. A gente tem que gravar um outro com o Marcial, porque o primeiro deu alguns. Mas não é nenhum sacrifício gravar com o Marcial, né? Não, então se eu gravar contigo com o Marcial junto aqui vai ser legal. Então, só um bate-bola pra gente finalizar aqui. Eu queria te pedir uma dica de um livro. Eu recomendaria fortemente a Bíblia, né? Poderia citar vários livros aqui, mas é impressionante como você observa. Se você vai para o Salomão, né? Quanta As instruções coisa estão ali. Cara, tem muita coisa dentro da Bíblia que serve absurdamente aí para um empresário, empreendedor. E é o livro que eu mais me consulto. Tá na cabeceira da minha cama, né? Fantástico. Então eu sempre estou ali orando, pedindo a Deus orientação, lendo. Então é um livro que para mim faz total diferença na minha vida. Que legal. Perfeito. Se tu pudesse voltar em qualquer cenário, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, tem alguma coisa que tu faria diferente ou que tu falaria para essa pessoa? Tu mudaria alguma coisa? Sim, né? Hoje é mais fácil a gente falar isso, né? Mas não sei o que seria se não fosse da forma com que aconteceu, mas lá atrás eu teria feito o acordo com o fundo e com meu sócio naquele momento ali, mas não nos termos que eu fiz. Entendi. Teria mudado. Então isso é importante porque hoje é muito fácil chegar e falar assim, cara, não faz isso, não faz aquilo, fica blindado aqui. E naquela época não. Então eu tive que aprender experiência. Isso é um aprendizado. Na dor, sofrendo e na dor e perdendo. Então foi um aprendizado. Então hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e falaria o seguinte, olha, vem aqui, cadê o acordo de acionistas? Vem para cá, faz isso, volta para cá. Eu queria ter essa estruturação melhor. Perfeito. E para finalizar, uma mensagem para o empreendedor ou para aquele cara que está começando um negócio, um pequeno, de médio, qual a mensagem que tu deixa para esse cara? Por tudo que a gente falou aqui, né, eu acho que um compilado do resumo do que a gente falou aqui, que esse empreendedor, ele não vai ter as portas abertas, a maioria das portas vão estar fechadas e ele precisa tentar abrir as portas. Destravar o sim. Não desistir quando não conseguir abrir essas portas, destravar o sim. Ser ousado, ter fé, ele ser resiliente, né, a gente falou muito disso aqui, estudar muito os projetos para ter segurança onde ele investir. E eu não poderia deixar, obviamente, de falar de dois temas que são muito importantes aqui, tá? A venda. Tudo você precisa estar atrelado à venda, então você precisa ter uma cultura de venda em todos os momentos, todas as empresas. A gente está sempre vendendo. Eu vendi para o banco acreditar lá em mim, do Nelson, quando eu consegui tirar 200 mil de crédito. Eu vendi, cara, eu vou conseguir fazer isso aqui. Eu vendi para o fundo de investimento, eu vendi para franqueado, eu vendo todo dia franquia. Então, a gente está o tempo todo vendendo projeto, vendendo a empresa, e a gente precisa vender. Tem que tirar essa coisa e falar, cara, eu não vendo. Cara, então vai para outro segmento, vai fazer outra coisa. Se você não consegue vender, se especialize em venda. Se especialize na venda, porque a venda é muito técnica.
Né? Se você é bom comunicador, tá, não é só isso. A venda tem muita técnica, construção de rapport, tem várias formas aqui que você vai conseguindo criar escassez. Cara, tem muita metodologia de venda, você precisa se especializar em venda. E por fim, mas não menos importante, né? E com certeza o mais importante, Deus, né? Coloca Deus como principal, no centro de tudo, desde você vai fazer algum projeto, vai lá, faz um jejum, oração, vai de joelho, no secreto, no teu quarto lá, Senhor, esse é o caminho que eu tenho que seguir, esse é o caminho que eu tenho que avançar. Amém. Me dá um sinal, se for esse sinal, abre essas portas aqui, e me dá um sinal que fique claro que eu tenho que seguir. E quando a gente coloca Deus, né, no centro, e família, e a prioridade da família, e os projetos a gente tocando, cara, isso... Eu ia te perguntar o segredo do teu sucesso, mas para mim, fortemente, né? É Deus, família e o processo do trabalho aqui, né? A resiliência do trabalho. Então, a gente não pode substituir. Tem gente que fala assim, cara, vamos colocar primeiro aqui o trabalho, a saúde, respeito, né? Mas para mim, fortemente aqui, eu não tenho dúvida alguma, sempre colocar Deus primeiro, família e depois o trabalho. Meu irmão, muito obrigado. Foi uma aula. A gente teve aqui uma aula, então você que está tendo a oportunidade de assistir, logo esse vídeo vai estar no completo, vai estar no canal do YouTube. Então, muito obrigado. Meu amigo, eu que agradeço. Nelson, teria que ter mais tempo. Foi pouco. Foi pouco. Vai ficar para a próxima aqui nesse lançamento. Vamos chamar o Marcel aqui também. Legal. Obrigado pela participação. Foi um prazer hoje aqui estar com vocês aqui também. E uma aula também, aprender com vocês aqui. Nos bastidores aqui, eu tava me provocando. Falei, cara, tô vindo para cá, tô recebendo uma consultoria aqui do Mauro, né? Então, obrigado aqui pelo convite. Aqui você sabe o carinho que eu tenho, a admiração por você, pela sua família aqui também, que são muito queridos. Conta sempre comigo.